Agora eu vou dar um assunto para vocês, algo para vocês comemorarem de fato, tá? O número de casos totais em acompanhamento teve um retrocesso pela primeira vez nos últimos dias. Porque até então você tinha aí o número de casos recuperados, o número de casos em acompanhamento, os dois cresciam. O caso em recuperados crescia mais, né? Significa que mais pessoas estavam se recuperando, mas mais pessoas estavam se contaminando também, né? Ou seja, o número total de contaminação estava crescendo. Pela primeira vez, né, o número de casos em acompanhamento chegou a bater 700 mil, agora retrocedeu para 689 mil, né, hoje que está confirmado aqui. Significa que provavelmente nós não vamos bater 1 milhão de casos em acompanhamento, nós não teremos 1 milhão de doentes simultaneamente, né? Nós já temos aí mais de 3 milhões de casos recuperados, isso oficialmente. Vale lembrar que muita gente se recupera e não comunica às autoridades, né? Ou seja, não entra nas estatísticas. Por quê? Porque desenvolve aí simplesmente uma gripe, né? Sintomas de gripe e não vê necessidade, não vai, né? Não vai para não vai pro hospital ou não comunica às autoridades, né? Então, provavelmente o número de casos recuperados já é bem maior do que esse. Bem maior do que esse. Existe também a taxa daqueles imunes, né? Ainda está difícil de entender por que alguns são imunes e outros não. Mas há essa realidade. E nós já estamos de fato, né, na verdade, estamos na 5ª semana consecutiva de queda no número de mortes em relação ao pico que aconteceu há 5 semanas atrás, tá? Onde nós tivemos uma semana em que faleceram 7.677 pessoas, né? De lá para cá o número só vem caindo em relação ao pico, né? E também temos aí uma baixa, uma queda em relação ao pico também de 5 semanas atrás, né? Uma queda no número total de infectados, número total de casos novos, né? Total não, perdão, o número de casos novos por semana, tá? Então, tudo indica que a pandemia está, né, o vírus está indo embora, como já falaram várias pessoas aqui. O vírus tem um ciclo, ele vai atingir seu pico, ele vai embora. Aí alguns perguntam, mas por que ficou tanto... teve uma época em que ficou, né, muito achatada a curva, entre aspas, né? A explicação disso é muito simples, é muito interessante até. O Brasil, como ele é um país continental, é como se ele tivesse vários países dentro de si, né? Então, o pico vai atingindo as diferentes regiões em momentos diferentes. Então, quando você vê, na verdade, aquela estabilidade, né, no pico, na verdade é porque tem um pico aqui em São Paulo, depois um pico aqui em Minas, depois um pico do Rio de Janeiro, depois um pico no Nordeste, depois um pico no Amazonas, um pico no Sul. Então, os picos eles vão se sucedendo, né? Eles não entram, o Brasil não entra em pico todo ao mesmo tempo, não um país único. Ele tem um país de proporções continentais, diferente aí de Inglaterra, de França. A Europa inteira cabe no Brasil, gente. Não tem noção do que é o Brasil, né? A Europa inteira cabe no Brasil.